Estamos de volta. Reduzir a maioridade penal resolve o problema de quem? Essa é a conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui com a gente Roberto da Silva, professor de Pedagogia Social da USP, e Adriana Moreira, integrante da Frente Alternativa Preta. Eu terminei o primeiro bloco e vou abrir esse segundo bloco com perguntas que os internautas nos enviam durante a gravação do programa na tarde de hoje mesmo, né? Então a gente recebeu muitas perguntas, quer dizer, esse é um tema polêmico que gera uma participação apaixonada das pessoas tentando encontrar caminhos para ter o mínimo de serenidade, discernimento, quem está de boa vontade, em relação a encontrar soluções para esse tipo de cultura punitivista, esse tipo de cultura de exclusão que permeiam, né, os nossos aparatos policiais, judiciários e penitenciários. Então, vamos botar na roda aqui já, sem maiores demoras, pergunta da Alexandra Espíndola, que diz o seguinte: com todos esses desmontes nos programas sociais que o Brasil está passando, querem escravizar o pobre ou encarcerá-lo. Efeitos do golpe, diz ela. A solução é a retomada da democracia? Eu tenho uma compreensão de que isso não é um efeito exclusivamente do golpe, né? Uhum. O golpe, ele fortalece a ascensão de uma perspectiva hegemônica de um Estado policial, de responsabilizar os pobres e criminalizar a pobreza, de ascensão de práticas conservadoras que a gente tinha um horizonte de superação, né? Essa é uma Mas lógica. o golpe, então, aprofunda, Ele né? pode, nesse sentido, ele desorganiza a arena democrática, né? Porque, em tese, do ponto de vista discursivo, a gente tinha condições de enunciar discursos e fazer o debate. Não em condições de igualdade, mas a gente tinha potencial e, para além disso, existia uma legitimidade dos argumentos científicos que passavam por uma produção rigorosa da produção do conhecimento. A gente vê que, nesse momento histórico, como bem apresentou o professor, os argumentos eles não são mais dessa natureza, né? São argumentos de natureza moral, de natureza religiosa e que tentam construir uma ideia de possibilidade de resolução muito simples para problemas muito complexos. Roberto. Não, eu não sei. Retomar o controle da democracia, eu não sei exatamente em que forma de organização política a gente vive. Se é uma ditadura, se é uma democracia, se é um Estado socialista, se é um capitalismo de Estado. Mas eu acho que não é esse o meu problema. Eu acho que o problema fundamental é a sociedade reassumir o controle sobre a classe política. Né? Uhum. Porque dentro de um modelo... Mas que em tese, né, para aqui reafirmar a posição da Alexandra, pelo menos em tese, na democracia é o sistema político no qual o povo é o soberano. Portanto, o povo tem o controle, deveria ter o controle da classe política e que nós perdemos com a situação atual do Brasil. Para construir qualquer regime político que seja, é preciso reequilibrar as bases do contrato social, vamos dizer assim, né? Porque a sociedade elege os seus dirigentes para servir a esta sociedade. Cria instituições para servir aos interesses e às necessidades. O fato é que a classe política se atribuiu tanto poder que ela não está mais sob controle da própria sociedade. Se descolou da sociedade. Né? Né? E ela legisla em causa própria, contra a sociedade. As instituições que nós criamos, também elas se fortaleceram de tal modo que elas não respondem mais ao interesse social. Uhum. Que capacidade tem a sociedade de fazer uma reforma política efetiva? Que capacidade tem a sociedade de reformular o sistema de justiça? Que capacidade tem a sociedade de reformar as polícias? Elas viraram instituições autônomas. Então, para voltar a um estado de normalidade, que possamos conversar sobre as bases
de um contrato social, é preciso retomar, o povo retomar o controle sobre as suas instituições. O que você vê no Congresso Nacional, especialmente, é uma corja de abutres que se apropriou do poder e quer se apropriar de todas as riquezas do país. Claro, com raras e honrosas exceções. Estamos falando de uma maioria que se formou ali, que é isso mesmo, né? Uma corja que preda o país descaradamente. Aliás, apoiada macumunada com um governo ilegítimo, que sequer tem um voto e que também responde, ao que todos sabem, a uma série de processos, denúncias, investigações e com provas poupudas e consistentes. Né? E que não dá para contar com essa possível independência e autonomia dos poderes, porque quem tem a responsabilidade de fiscalizar, de fazer cumprir as leis, também, de certa forma, está mancomunado com isso. Tem demonstrado isso. Né? Grande parte do judiciário, de novo, sem generalizar, nunca são as instituições na sua totalidade, quer dizer, mas parte do judiciário e parte poderosa do judiciário tem demonstrado não seletividade, parcialidade, partidarização, quer dizer, politização partidária da ação no judiciário, o que é absolutamente lamentável sob todos os pontos de vista. Né? Tenho mais perguntas aqui. O Abidade pergunta: por que certos países estão fechando penitenciárias? Por que focam nas causas da violência, se aprofundam no assunto? Por que esses países focam nas causas da violência e se aprofundam no assunto? A Holanda é um exemplo, né? Sim, é verdade. Tem vários países europeus em que as prisões se tornaram desnecessárias. Né? Por falta de público, por falta de clientela. E já no Brasil, nós estamos vivendo numa situação de ter que adaptar outros estabelecimentos para servir de unidades prisionais. E não só, né, Roberto e Adriana, porque nesses países não há infrações, né? Mas porque as infrações talvez sejam em menor número, mas aquelas que existem não são punidas com cadeia, porque as pessoas não precisam perder a liberdade para serem punidas ou responderem por seus atos socialmente, na grande maioria dos casos, tá certo? Felipe Carvalho pergunta: uma vez eu vi uma pesquisa que a violência não é necessariamente maior nas regiões mais pobres, mas sim nas regiões de maior desigualdade social. Como explicar isso? Tem explicação? O que vocês acham? Mas é bom qualificar essa violência, né? Porque não é a violência do cidadão contra o cidadão, não é a violência do pobre contra o rico. Do rico contra o pobre. Porque talvez a gente entenda que o discurso sobre a violência causa mais impacto do que a própria violência. Né? Então, os programas da tarde aí que veiculam violência, eles falam de uma violência que a gente não vê no dia a dia. Né? Qual é a violência que efetivamente a gente vê? É a violência do Estado contra certos grupos. Então, quando você tem uma reintegração de posse, né? Olha o tamanho da violência que se faz. Quando tem uma manifestação de trabalhadores, quando tem uma ocupação da porta de fábrica por causa de uma greve. As batidas policiais na periferia, execuções sumárias. Aí você vê a e hoje a internet permite que a gente veja, porque muitas são filmadas, policiais executando sumariamente pessoas já rendidas por eles e tal. Né? Nessa direção, Adriana, quer dizer, as questões da luta nas periferias, né? Da luta contra o genocídio negro, da organização das populações, dos movimentos, por onde eles caminham, para onde eles apontam, quer dizer, o que eles entendem como mais fundamental para enfrentar, para confrontar esse tipo de lógica que o Roberto está trazendo. Né? Então, nesse momento, os grupos organizados, em particular, os grupos sociais organizados, eles têm debatido e pensado em alternativas de modelo de sociedade, né? Recuperando pensamentos históricos, mas também incluindo e conseguindo dialogar com grupos historicamente afastados do processo político.
A Marcha das Mulheres Negras, elas trabalham, por exemplo, com o conceito de bem viver. E o conceito de bem viver implica que o Estado responda de maneira diferente a esses crimes que a gente hegemoniza de uma maneira única, mas que eles podem ser ponderados a partir de outros pontos de vista. Mas você precisa de um novo projeto. E aí, a Marcha das Mulheres Negras, junto com a Frente Alternativa Preta, a Convergência Negra e a Rede de Proteção contra o Genocídio, ela vai estar organizando no próximo dia 10 uma audiência pública contra o genocídio da juventude negra, no qual esses grupos vão se organizar, então vão propor uma possibilidade de investigação dos crimes cometidos no estado de São Paulo e possibilidades de encaminhamento, porque a gente já tem um lastro aí de 10 anos de um debate bastante potente e, para além de denúncias, um debate propositivo. Tem a CPI do combate do genocídio da juventude negra, que foi uma CPI federal que produziu um relatório importante, mas que, em virtude da conjuntura nacional e da dificuldade de compreensão do modelo estatal que a gente vive, de não colocar o centro da vida no processo político, a garantia da vida num processo de garantia de vida minimamente, tem dificuldade de enfrentar. Então, os movimentos estão se organizando, há reuniões periódicas nas periferias e nas favelas da cidade, discutindo possibilidades de enfrentamento ao genocídio. Existem mobilizações também no sentido de articular essa pauta no centro do debate político, que isso é uma questão de consenso, para deixarem de ser questões de grupos identitários, mas para ser uma questão de pessoas que vivem no Estado Nacional e que, portanto, essas questões são centrais. Você referiu a atividade, o evento do dia 10. Acho que você podia dar o evento completo. Onde vai ser, que horas, quem está organizando? Dia 10, a partir das 18h30, na Assembleia Legislativa, no auditório Paulo Kobayashi. Nós estaremos uma audiência oficial, portanto, os membros do Legislativo estarão presentes. Ela foi chamada pela deputada, uma das deputadas que chamam essa audiência pública, é a deputada Alice Brandão, e os grupos organizados como a Frente Alternativa Preta, a Convergência Negra, a Frente contra o Genocídio e a Marcha das Mulheres Negras, que são as organizações do movimento social que construíram. A partir das 18h30, a gente entende que essa é uma discussão relevante para o conjunto da sociedade e que todas as pessoas são importantes nesse momento e nessa discussão. Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que fica no Parque do Ibirapuera, você deve conhecer, dia 10, terça-feira, 18h30, audiência pública, você está convidado a integrar essa luta também. Vocês estavam referindo, Roberto falou mais detidamente, que é preciso também qualificar as violências, né? A gente tem dados, por exemplo, que acho que é legal lembrar como um exemplo, que os níveis de violência mesmo contra o patrimônio e até contra a vida nos bairros de classe média alta, ricos, das grandes cidades brasileiras, eles são níveis europeus. E, em geral, o nível de violência desses tipos de crime, eles são grandes e muito grandes nas periferias, nos lugares onde as políticas públicas não chegam, né? Aonde os próprios policiais militares declararam aqui no estado de São Paulo recentemente que as abordagens são diferentes para o povo de classe média e para os ricos e para os pobres e periféricos. Quer dizer, eu já ouvi mais de uma vez aqui de gente da periferia, de moradores pretos da periferia, dizendo, na periferia e para os pretos não há democracia, nunca houve democracia no Brasil. Houve aí a gente conquistou alguns avanços depois de muita luta, mas a democracia ela foi uma camada burguesa e a gente ainda assim estamos defendendo a democracia no sentido de que ela permitia algum espaço de debate, de construção de legitimidade para a gente um dia conquistar a possibilidade de participar plenamente da democracia, né? Então, qualificar a violência também é fundamental, né, Roberto? Sim, e acho que ela assume outras dimensões hoje, a violência no discurso, nas manifestações, né? Alguns grupos que... qualquer a violência debate, simbólica nesse caso, né? Qualquer debate que se queira fazer hoje, e a Assembleia Legislativa tem sido exemplar nesse sentido. Talvez nesse debate que você está anunciando não venha acontecer aquilo que aconteceu no último debate do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos,
em que estavam grupos organizados lá que tinham interesse em aprovar o plano, mas os grupos de oposição estavam ali representados pela chamada PM de Cristo. PM de Cristo? PM de Cristo. Polícia Militar de Cristo, é isso? Não, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas oficiais fardados com as suas estrelinhas, só que eles são evangélicos. Eles foram cooptados por um determinado outro oficial aí, e eles aparecem sistematicamente a essas audiências para eles dizerem que não estão de acordo com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Que eles querem fazer alguma coisa do jeito deles. Então, se faz uma manifestação a favor da escola pública na Avenida Paulista, quem é que aparece lá para se contrapor? O grupo da Escola Sem Partido. Faz uma manifestação dessa discussão contra o genocídio, quem é possível de aparecer lá? Um grupo de carecas, um grupo de skinhead, um grupo de neonazistas? Então, esse tipo de violência ela está cada vez mais ostensiva. As pessoas dos movimentos sociais, por um lado, se desorganizaram, se retraíram, se inibiram, perderam um pouco a força de articulação, e abriu-se espaço para esses grupos reacionários que antes não tinham visibilidade. E eles acabam ditando certas pautas aí, no dia a dia. A situação de descalabro, de ausência do Estado, de anomia no judiciário, de retrocesso social, né, portanto, nessa situação de exceção que vivemos, a tendência é que você abra uma caixa de Pandora e que a expressão desse reacionarismo, desse retrocesso, dessa inflexão conservadora e às vezes terrorista, inclusive, neonazista, fascista, ela vem à tona com muita força. A gente tem ainda aqui uma pergunta, eu vou pedir para vocês responderem rapidamente, até porque, de certa maneira, o Roberto acabou de responder, mas pergunta do Eduardo Selga, que diz assim: na defesa da redução da maioridade, é muito utilizado o imaginário social que está poluído pelo senso comum e por uma imagem equivocada das razões da criminalidade. Como contrapor esse discurso? Quer dizer, quais são as saídas? Como enfrentar um imaginário social que está alienado a visões, como você disse, simplistas, reducionistas sobre a violência, como ela se expressa e sobre o papel do Estado, a responsabilidade das pessoas, nesse caso das crianças e adolescentes, frente à responsabilidade dos adultos. Como contrapor isso? Acho que essa resposta ela é uma resposta que implica trazer várias questões que o professor trouxe, que é a retomada da sociedade, do controle das instituições políticas, na medida que são essas instituições que organizam o currículo, aquilo que vai ser que tem poder de implantar possibilidades de discutir esse imaginário com mais força, né? Na formação escolar, na vida comunitária, na formação das pessoas que trabalham com garantia de direitos, na construção de políticas públicas que pressupõem que a escola precisa estar articulada numa rede de proteção e precisa estar articulada com pensadores que pensam metodologias a partir da educação social de rua. E isso só é possível acontecer se a gente leva em consideração a educação a partir do conceito de educação integral, que está para a lei do tempo de permanência, mas que pressupõe a articulação do poder público no território, com os movimentos sociais, que pensam uma possibilidade de sociedade alternativa que está colocada, né? Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do Roberto Silva, da Adriana, que trazem elementos a serem considerados, pensados, que são, às vezes, escapam daquilo que a gente tem como imaginário para pensar a questão da violência, da infração e, no caso específico, da proposta de redução da maioridade penal. A gente está vendo que a redução da maioridade penal não resolve o problema da violência. Se você imagina ou tem qualquer esperança nessa direção, esquece. Não resolve o problema da criminalidade, né? Pelo contrário, vai aprofundar outros problemas de violência contra a nossa infância, contra a nossa adolescente, e supondo que muitas dessas crianças e adolescentes, aqueles que não forem aniquilados e mortos no genocídio que acontece nas nossas periferias, se tornarão adultos e aí sim, sem ter tido nenhuma oportunidade, vão estar ajudando a fomentar o campo da miséria que a nossa sociedade tem produzido. Quer dizer,
se organiza aí, pensa bem, aciona o seu deputado, o seu senador, né, conversa com seus amigos, porque não dá para dizer sim a um retrocesso desta ordem. Agradeço, claro, também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na web. Forte abraço!